os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Deus, buscamos o Senhor, ó Pai, buscamos a tua direção, ó Deus. Que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, como tem conduzido nesta noite, ó Pai. Possamos aprender do Senhor a tua palavra, em nome de Jesus. Muito bem, então o salmista deixa bem claro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, já como já foi dito sempre, né, na palavra de Deus, não é o ter medo, né? Nós devemos temer, considerar o Senhor, saber quem Ele é, apesar que algumas vezes até sentimos medo, né, das circunstâncias, do poder da mão de Deus, mas o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de extrema justiça, mas é aquele Deus que nos chama, que nos ama, rico em misericórdia, rico em graça para conosco. Mas nós devemos ter esse temor de saber, de tremer diante da palavra do Senhor. Mas hoje eu queria dar um enfoque nesse sentido, desse versículo, mais sobre a sabedoria. Porque cá entre nós tem faltado muita sabedoria, né? O mundo está cheio de conhecimento, de muita tecnologia, informação, acesso à informação, né? Eu costumo falar que do meu tempo, né? A gente demorava para aprender as coisas. Demorava mais, tinha menos acesso, né, Ednil? Tá na roça, né? A gente ficava sabendo das coisas depois de muito tempo, né? Hoje, né? As crianças, como eu criança de experiência é o João, né? Convivo com ele todos os dias, né? Desde pequenininho acessa a informação, conhece, sabe tantas coisas, né? A gente fica admirado, né? Para vocês que têm filhos pequenos aí dos tempos para cá, fica como admira do tamanho dele já saber de coisas que a gente demorou mais tempo para saber. Mas chamadas telas, né? Já nasce com a tela, informação e passa a informação e tem a liberdade de se expressar. Na nossa época nem podia, né? Não podia falar nada. Se falasse alguma coisa, falava, menino sabe de nada, não tem que querer, né? Então já era cortado logo, né? Não podia. Mas hoje há essa, essa gama de formação muito grande. Então acaba tendo esse conhecimento, né? E estudos e pesquisa e desenvolvimento em tantas áreas aí, essa tecnologia facilita. Para quem estuda aí, né? Conversa o Lucas, né, nessa área de alimentação de gado, esses negócios, né? Quem diria que nos anos atrás estaria ao nível que está hoje, né? Então, mas tudo isso é acesso à informação, é adquirir conhecimento. Mas, por outro lado, diante de tudo isso, né, de toda essa informação, de toda essa facilidade, há ainda tanta ignorância, tanto rancor, tanto ódio, né, no mundo, tanta essa ignorância associada à violência, né, que acaba se tornando violência, causa de tantos males, né? Ao tanto tempo que o homem evolui no conhecimento, mas não consegue se desprender da sua maldade, da dureza do coração e acaba faltando sabedoria. Né? Até a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo fala por se multiplicar a iniquidade, alguns estudiosos dizem que translitera aí por ciência, por conhecimento, o amor de muitos esfriaria. Talvez seja isso, né? O homem se tornou tão conhecedor que ele às vezes acha autossuficiente e perde a necessidade de Deus. Às vezes, quando eu não vou me recordar agora, o pastor João gostava de falar que a ignorância faz o homem feliz, né? Às vezes, quanto menos ele sabe, mais ele é feliz, que o pouco que ele sabe é suficiente. Não estou dizendo que nós devemos ter pouco conhecimento. Nós devemos é, adquirir conhecimento e ter sabedoria, porque o conhecimento ele é diferente da sabedoria. O conhecimento se adquire, você estuda, você lê, você busca o conhecimento e você o adquire. Agora, a sabedoria, ela é um dom dado por Deus. Ah, pastor, então vou parar de buscar conhecimento, vou parar de estudar, não vou fazer nada, vou esperar só o dom de Deus, que é a sabedoria. Não, não é assim. Nossa igreja sempre preza pelo conhecimento, pelo estudo, por aprendizado. Agora, o ideal é você alinhar o seu conhecimento com o dom da sabedoria que Deus te dá. Talvez não tenha, mas aí já daqui a pouco vamos chegar lá.
Então, vamos buscar adquirir o conhecimento, para quando Deus nos der sabedoria, nós aplicarmos o nosso conhecimento, a sabedoria que Deus nos dá. Então, dentro de tantas bênçãos que Deus nos dá, a sabedoria é uma delas. Nós devemos buscar, pedir ao Espírito Santo. Quando você quer uma bênção de tantas outras bênçãos que você deseja, você não pede a Deus? Então, por que que, né? E isso é uma coisa interessante, que nas orações que nós ouvimos, dificilmente a gente ouve as pessoas orando pedindo sabedoria, né? Será porque não preciso de Deus, não preciso de dom, o conhecimento basta? E eu te digo, já de antemão, a sabedoria é muito maior do que o conhecimento, muito maior. Porque já vi várias pessoas que quase não estudaram e tinham uma sabedoria que era dada por Deus, realmente, como eu disse, é dada por Deus, de fazer coisas assim que a gente ficava admirado. E a gente vê, por outro lado, pessoas super inteligentes, estudiosas, com grande conhecimento, que não agem com sabedoria. Então, peça a Deus sabedoria. Mas, como sempre, se torna até redundante falar, mas peça com fé, acreditando que Deus possa te dar. E Tiago, né? Tiago escreve muito bem e ele escreve sempre, ele escreve a teologia, mas sendo aplicada na prática, né? E Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quem já foi no mar aí sabe, né? Que a onda fica lá, né? O vento, se o vento para, ela para, né? Se o vento está forte, ela fica agitada, né? Então, quando nós não temos, você já foi, né? E quando nós pedimos com fé, acreditando no poder de Deus, ele pode nos dar. Quando nós duvidamos, ele jamais nos dará. Porque nós duvidamos do poder, da graça de Deus, da bênção de Deus sobre nós. Então, se você quer ter sabedoria, peça a Deus. Peça crendo. Peça crendo que Deus possa te dar. E digo mais uma vez, o mundo tem necessitado de pessoas sábias, de pessoas que sabem falar a coisa certa, na hora certa, agir de forma correta, porque cada dia que passa, né, nós estamos percebendo uma inversão de valores, onde o certo se tornou errado, o errado está certo. Se você vai discutir com as pessoas, vai querer que o entendimento entre na cabeça delas, difícil. Então peça sabedoria para saber conversar, para saber agir, né? E quase sempre eu digo, né, a sala de adultos, né, peça sabedoria para conduzir seus filhos num tempo tão difícil como esse. E pedir com fé, é pedir insistentemente. Ah, mas eu estou pedindo e Deus não está respondendo, mas você tem insistido, você tem clamado a Deus, tem buscado verdadeiramente. Às vezes não só pede, né? Deus me dá sabedoria que o negócio está difícil, está complicado. Mas pede uma vez só, esquece. E peça não duvidando e se lembrando de tudo que Deus já fez. E Deus é um Deus de poder, é um Deus que gosta de abençoar o teu povo. Uma característica da sabedoria é a perseverança. Quando você começa a perseverar na sua fé, nas coisas de Deus, já é um indício que Deus já te está dando sabedoria. Porque a pessoa sábia, ela vai compreender que Deus está agindo na vida dela. O tolo, como diz a Bíblia, se você chamar ele a atenção, vou tentar corrigir, ele vai brigar com você. Já o sábio, ele vai entender, vai compreender, já é um ponto a mais para essa pessoa. Já é um pouquinho já desenvolvendo a sabedoria. Então, se você já tem essa característica de ter essa constância, essa perseverança no Senhor, pode ter certeza que Deus já está te abençoando. Mas peça a Deus que multiplique a tua sabedoria, que você seja sábio a abrir a sua boca, a saber se expressar, saber se comportar principalmente.
O mundo de hoje é a atitude, o que nós chamamos de um bom testemunho, passa pela sabedoria. A pessoa tola é ainda que, não estou nem, não quero, costumo dizer isso sempre, quem sou eu para julgar se você é salvo ou não? Posso até avaliar o seu comportamento, a sua atitude do dia a dia. Isso aí eu posso até avaliar. E podemos avaliar a nossa atitude como um crente que não tem sabedoria, como um crente que usa a sua tolice, por assim dizer, que a Bíblia nos permite dizer assim, e agir contrário ao ensinamento de Deus. Uma pessoa sábia sabe como se, se viver, se conviver com as outras pessoas, a sua postura, o seu testemunho no dia a dia. E eu não quero assumir jamais, né, a responsabilidade sobre a sua vida. O máximo que eu posso fazer é te orientar, se assim você quiser. Mas gosto de falar, sempre que as pessoas que eu faço discipulado, falam assim, eu posso te orientar, mas a responsabilidade é sua, né? Até porque na maioria já são jovens, adolescentes, até adultos, né? Já tem a condição psíquica, né, de desenvolver o seu pensamento, de saber o que ele quer. Então, o seu comportamento no dia a dia é responsabilidade sua. Não está dando conta sozinho, você tem líder, tem pastor para te auxiliar. Mas busque a sabedoria e peça a Deus também o discernimento. Hoje falta muito discernimento. Um dos dons que Deus dá, o dom do discernimento. Talvez é esse um que eu tenho pedido sempre a Deus, o dom de discernir. Discernir espíritos, de chegar assim. Sabe aquela pessoa que chega assim num ambiente, em poucos segundos ou poucos minutos, ele já sabe, já percebeu tudo que está acontecendo ali? Já dá conta de fazer uma leitura da situação? Ela possivelmente e provavelmente vai sobressair, não vai dar bobeira ali naquela situação, porque ela sabe o que está acontecendo, sabe como chegar, como se portar na hora de sair, né? Já sabe, porque hoje em dia as pessoas andam muito magoadas, né? Você não sabe, você chega lá já fala uma brincadeira, né? Talvez nem muito ofensiva, mas você não sabe como que está a pessoa, né? Como que está o ambiente ali quando você chega. Ou saber responder alguém que chega e faz uma brincadeira, né? Às vezes maldosa, às vezes nem tanto, mas nós precisamos ter esse discernimento do momento, de como agir, de como falar, e até mesmo de como ouvir o que as pessoas têm dito. E mais uma vez em Tiago. Tô falando em Tiago é o escritor da Bíblia que gosta de aplicar isso no nosso dia a dia. E Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, quando nós adquirimos o discernimento, nós vamos ter sabedoria para lidar. Ia falar com todas as situações, mas nós somos seres humanos, somos falhos. De vez em quando a gente não vai conseguir. Mas a sabedoria que vem do alto, 99% das oportunidades nós vamos saber como agir, como falar, ela vai ser tratável, ela é ensinável. A pessoa que tem sabedoria, ela não é hipócrita, ela sabe o que ela quer, sabe ter misericórdia e os seus frutos vão aparecer no momento certo. Então, tá vendo tanto que a sabedoria ela é necessária, quanto o discernimento, o saber falar, o saber ouvir, saber conviver com as pessoas. Como eu já disse, né, hoje nós vivemos num mundo que, né, tudo é bullying, tudo é preconceito, tudo você não pode falar, e ao mesmo tempo o politicamente correto é uma porcaria que acaba com a sinceridade das pessoas. Você tem que ser falso, às vezes, porque não pode falar a verdade. Porque quando fala a verdade, as pessoas ficam magoadas. Lógico, estou dizendo que a mesma verdade também você tem um jeito certo de falar. Não é só porque é verdade, você pode chegar
meter o pé também, né? Ele não está tendo discernimento, muito menos sabedoria ao falar. Mas jamais deixar de falar a verdade. Porque senão aí sim nós estaremos sepultando de vez a sabedoria e o discernimento. A verdade, ela cabe sim em todos os lugares. Lógico que às vezes, e mais do que nunca eu tenho dito, né, a verdade tem machucado, porque as pessoas preferem ouvir uma mentira que agrada do que uma verdade que machuca. Só que a médio e longo prazo, o efeito é justamente o contrário. A mentira que no momento pode ser agradável, no futuro terá uma grande dor. A verdade que agora parece ser cruel, mas no futuro se tornará uma bênção, porque ela vai ser e sempre será a palavra de Deus como a verdade, como algo correto em nossas vidas. Então nós precisamos ter esse discernimento para ouvir tantas vozes deste tempo, mas saber discernir o que é melhor para nós agora e o que vai render fruto para nós no futuro. Então, talvez hoje, não sei se o maior, um dos grandes problemas do mundo é saber muito e entender pouco. As pessoas sabem muito, mas elas não querem entender, não querem aceitar, compreender a situação. Elas querem viver o aqui, o agora, o que me satisfaz de momento, sem pensar, abrir o pensamento para ver o todo. Se me satisfaz agora, beleza. E o mundo cada vez, né, não gosto nem de entrar muito pela política, que está cada vez mais tá polarizada, né, assim, assim. Mas talvez porque a Bíblia também traz sempre aquela dualidade, né? Céu e inferno, a porta estreita, a porta larga, a bênção e maldição, né? E acredito não só por força de expressão, mas cada vez mais está próximo o fim do mundo, está cada vez está se tornando essa dualidade. Então é preciso muito discernimento, muita sabedoria para saber se posicionar do lado correto em todas as circunstâncias. Para quem trabalha ou já trabalhou em empresa, né, e outros lugares, tudo, até mesmo dentro da família, a nossa vida é uma vida de tomar decisões. Praticamente todos os dias você tem que tomar uma decisão, nem que seja pequena, você tem que tomar uma decisão. Quando você é chefe de algum departamento, de alguma coisa, então, aí você tem que tomar decisão todos os dias. E decisões que afetam não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão no seu convívio. Então, peça a Deus esse discernimento, o saber agir. Igreja, então, é uma coisa assim, né? Porque, como eu disse, no trabalho você é pago e não tem muito meio termo, né? Ou você faz ou segue ali as regras da empresa, ou você é mandado embora. Escola, né? Para quem trabalha ou para quem estuda, se você não andar nas diretrizes da escola, se tiver um professor, ele é relocado, né? Sei lá se é essa palavra, né? Vai modular ele em outra escola. Se é um aluno, ele é convidado a se retirar, né? E tira ele da escola. Mas na igreja, nem sempre. Porque nós trabalhamos numa categoria muito acima de que tudo isso. Às vezes nós não consideramos a seriedade do mundo espiritual. E a instituição que trabalha diretamente com o mundo espiritual aqui é a igreja. Então nós precisamos ter sabedoria. Ah, precisa ter sabedoria de lado de cá, do lado, assim, os pastores, mas as ovelhas também. A igreja no todo precisa ter esse discernimento. E cada dia mais nós estamos precisando disso, de ter esse discernimento. Então, o homem do seu conhecimento, na sua ciência, né, já é comprovado que o homem vai até as estrelas, né, com suas naves, com seus foguetes e tudo mais, mas ao mesmo tempo, diante de toda essa grandeza, sua sabedoria, ele não sabe amar o seu irmão. Até fala que ama, até pronuncia isso, até pronuncia palavras gentis de afeto, mas quando
exige um pouco mais desse discernimento, as pessoas não conseguem amar o seu irmão, não conseguem conviver com essa sabedoria. Então é necessário ter esse discernimento para saber conviver com as pessoas, senão você não vai conseguir, né? Acabar atropelando, vai acabar falando ou ouvindo coisas que não deveria. E como eu já disse, a sabedoria ela não é terrena, ela não parte do homem, ela é espiritual, ela é vinda de Deus, é vinda dos céus. Quando você ouve falar assim, a pessoa agiu com sabedoria, que bom que ela tem sabedoria, porque veio de Deus. Mas às vezes nós precisamos parar um pouquinho para conhecer, para saber se realmente ele tem sabedoria ou só tem um conhecimento muito grande. E Paulo escreve, né, aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A sabedoria, né, que ele está falando, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, Paulo deixa bem claro, né, que na época lá, quando crucificaram Jesus, os doutores da lei, os mestres lá, os líderes da época, não tinham sabedoria. Eles não conheciam o amor de Deus, porque se conhecesse, tivesse sabedoria, que tivesse vida do alto, eles não crucificariam o Senhor Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que Deus deu aos pequenos, né, para começar, os apóstolos ali no início foram todos pessoas sem grande conhecimento, né, pescadores, lavradores, pessoas bem simples, mas que conheceram, tiveram a sabedoria, que conheceram o Senhor da glória, que ao invés de participarem daqueles que concordaram com a crucificação, mas eles mesmos deram a sua vida em testemunho a Jesus Cristo. E aí talvez eu pergunte agora, e nós? Estamos desses, se fosse hoje, nós estaríamos do lado dos que concordavam com a crucificação de Jesus Cristo, ou estaríamos do lado daqueles que depois dariam a própria vida por amor a Jesus Cristo? Essa é a sabedoria do alto, aquela que conhece Jesus Cristo. Por isso a Bíblia deixa bem claro que não parte do homem, mas parte de Deus. E felizes são os que têm essa sabedoria, que têm este entendimento de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a sabedoria agradável, tratável, ensinável, que vem de Deus. Porque Deus não dá nada para nós usarmos só para nós mesmos. Ele nos dá essa sabedoria para nós termos o entendimento da salvação em Jesus Cristo, mas para nós usarmos e aplicarmos no seu reino. Deus não dá dom para a pessoa usar só para ela mesma. Talvez dá o de orar em língua, né, que é uma edificação pessoal, né? Mas mesmo assim, move ainda o louvor, move ainda a igreja. Mas os dons da sabedoria é para a edificação do reino de Deus. Então, essa sabedoria espiritual precisa ser usada no reino de Deus. O mundo não conhece porque não crê em Jesus. O mundo não quer. Quando nós ouvimos aí aquelas frases assim, o mundo clama por Jesus Cristo. Não é verdade. O mundo não clama por Jesus Cristo. O mundo clama por ciência, por conhecimento. E eles, até certo ponto, são necessários. Mas o mundo não clama por sabedoria, não clama por Jesus Cristo. O mundo clama por alegria, essa alegria passageira, mundana. O mundo clama por prazeres que vai acabar daqui a pouco. O mundo clama por esse modismo, né, que eu que tenho 53 anos já vi tanta, né, coisa
voltar e acabar, voltar de novo, tornar a acabar, não se firma, mas em Jesus Cristo, ao qual nós devemos crer e permanecer, que é a sabedoria eterna, esse sim permanecerá eternamente. E nós temos buscado esta sabedoria que permanece eternamente, ou queremos só buscar essas coisas passageiras que vai acabar, que daqui a pouco não existe mais? E eu te digo que nós devemos buscar então essa sabedoria. E a sabedoria é crer em Jesus Cristo. Saber que Ele é o nosso Deus, que é verdadeiro, que a verdade sim é absoluta. Para quem estuda ou estudou, como eu, a Sabrina, que acho que não tem mais, alguém que estudou, fez direito, já usei esse exemplo aqui algumas vezes. Dentro do direito não tem uma verdade absoluta. Lá é quem dá conta de convencer que ele está certo. Se ele convenceu que está certo, está certo. E hoje em dia não precisa nem te falar, né? Há donos aí do direito que a palavra dele é pronta, acabou e vai. Mas só que não é. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. É o próprio Jesus Cristo. Aí eu concordo ou não, aí é outra história, né? Né? Aí vai ser decidido lá, resolvido lá com Jesus Cristo. Mas eu afirmo com toda certeza que a verdade absoluta é a palavra de Deus. E nós precisamos buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria espiritual de saber e conhecer a palavra de Deus, que é verdadeira. Mas voltando aí para o salmista aí e para a Bíblia, Salomão, que foi o grande rei em Israel, em glória, em pompa, né, e majestade, não o rei reconhecido em Israel como maior, que foi Davi, mas em esplendor terreno foi Salomão. E segundo a Bíblia, foi o homem de maior sabedoria. A palavra de Deus diz que não teve nem um antes nem depois de Salomão com tamanha sabedoria. Porque ele pediu a Deus sabedoria. Quando Deus perguntou, ele quis sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Então, quando Deus apareceu em sonho a Salomão e perguntou o que ele queria, né? Bens, riqueza, fama, tudo isso. Mas Salomão sabiamente, né, pediu sabedoria, né? Um pouco redundante aí, mas com extrema certeza ele pediu sabedoria. E Deus se agradou de Salomão porque ele pediu sabedoria. Então, quando nós pedimos a Deus com fé, sabedoria, crendo que Ele pode nos dar, Deus vai se agradar de nós. Deus falou com ele em sonho, mas veja aí como que a sabedoria é algo divino, é algo que vem de Deus. Foi iniciativa de Deus de procurar, de provocar Salomão para que ele sim tivesse uma atitude de pedir sabedoria. Não partiu lá Salomão lá no seu palácio, no seu esplendor, do seu reino, fala assim: "Oh, lembrei, agora vou ter que pedir Deus sabedoria, né? Vai que Deus me ouve, né?" Não, Deus primeiro apareceu a Salomão, instigou ele a pedir alguma coisa. E ele acertadamente pediu a Deus sabedoria. E hoje, é lógico, como eu disse lá no início, nós queremos e devemos pedir sabedoria a Deus. Talvez nós não tivemos o mesmo privilégio de Deus aparecer a nós em sonhos como teve Salomão, mas nós podemos pedir a Deus. E ainda assim, parte de Deus. Porque é Ele que nos dá essa condição de pedir algo a Ele. O homem não é capaz de simplesmente amanhecer e pensar, não, eu estou precisando disso.
Não são as circunstâncias à nossa volta. E cá entre nós, como eu já disse anteriormente, cada dia mais as circunstâncias à nossa volta carecem de sabedoria. Então Deus já falou conosco, cá entre nós. Quantas e quantas vezes você precisou de agir de alguma forma e errou nas suas decisões e não agiu de forma correta? Foi muitas, né? Da qual você se arrependeu, talvez ainda convive com isso, ainda se arrepende até hoje, e paga talvez um preço até caro por ter decidido de forma errada. Mas Deus deu a oportunidade de pedir sabedoria e não pediu. E aí ele não te concedeu, porque Deus espera, sabe todas as coisas, mas ele quer. É um Deus de perto. Aliás, né, costumo dizer isso sempre, hoje é um Deus que mora dentro de nós, o Espírito Santo, que quer ter esse relacionamento. Ele sabe que eu preciso, sabe que eu quero, mas ele quer ouvir de mim que eu preciso de sabedoria. Então, quando Deus se agradou de Salomão, porque Salomão respondeu, teve a resposta certa diante de Deus. E quando Deus nos instiga também, coloca circunstâncias na nossa vida para nós pedirmos sabedoria, nós não pedimos, e ainda nós queremos que Deus se agrade de nós, acredito que não. Deus agrada de quem faz a sua vontade, de quem anda segundo o seu desejo. Aí as pessoas aprontam, faz o que quer, vai lá, né? Faço do jeito que eu quero, dou as costas para Deus, ainda quero ser amado de Deus, quero que Deus se agrade de mim, com o meu pecado, com as minhas atitudes insanas, do meu jeito, quero moldar Deus do meu jeito, não quero ter sabedoria vinda do alto, e ainda quer que Deus se agrada. Não é bem assim, não é que Deus seja mau. Deus jamais é um Deus mau, ele é um Deus justo. Como eu disse, é um Deus que não precisa de mim, mas quer se relacionar comigo. Agora vamos ser sinceros, né? Toda comparação, e ainda mais se envolvendo Deus, Deus não se compara a nada, mas precisamos usar exemplos mais fáceis para nós, né? Nós, né, que somos seres humanos limitados, pecadores, fracos, nós agradamos de quem? Né? Das pessoas que, pelo menos por um pouco, pensa como nós, convive conosco, faz um pouco daquilo que nós gostamos, não é assim? Se a pessoa chegar e te maltratar, você vai gostar dela? Te dar só uma resposta, não concordar com nada daquilo que você faz, você vai se agradar dela? Lógico que não. Como eu disse, Deus não age conforme os padrões humanos. Mas, se nós temos um pouquinho de conhecimento, foi dado por Deus. E Deus, né, talvez nós queremos limitar Deus ou direcionar Deus do que Ele quer fazer. Mas Deus se agrada, até porque está na Bíblia, que Ele se agradou de Salomão. E Deus deu a Salomão muito mais do que ele pediu. Aquilo que Deus já havia proposto para ele, você quer fama, quer dinheiro, quer poder, e ele escolheu sabedoria, e depois Deus deu tudo isso para ele. Veja como que Deus está muito acima da nossa expectativa, do nosso conhecimento. E talvez seja uma condição, né, talvez uma condição inegociável para nós adquirirmos essa sabedoria, é andar nos caminhos de Deus. Porque se nós queremos e entendemos, como eu disse, que a sabedoria ela é espiritual, ela é dada por Deus, como que eu vou querer essa sabedoria de Deus se eu ando longe dos caminhos de Deus? Se eu ando avesso à vontade de Deus? Então aí vem o perigo da associação com o mundo, das alianças com o mundo. Né? E Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então é tudo contrário à sabedoria. Quando nós nos associamos a este mundo, e associar aqui é no sentido de fazer uma aliança com este mundo,
Não quer dizer que eu não convivo com as pessoas deste mundo, lógico, mas estou falando de fazer aliança com pessoas deste mundo que possa e certamente irá trazer um dano para a minha vida. Ah, pastor, mas eu sou sócio, eu estou falando até de negócios financeiros, com pessoa lá do mundo e ganho muito dinheiro. Tá, mas e o perigo? O grande erro de Salomão, olha que nós vimos que Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus concedeu essa sabedoria que vem do alto, e Deus ainda o acumulou de mais outras bênçãos, mas mesmo assim Salomão errou. Em quê? Justamente em fazer aliança com pessoas que não andavam no caminho de Deus. Casou lá, teve 300 mulheres, princesas, né, esposas e mais 300 concubinas. E essas mulheres que não andavam no caminho de Deus, que foram a ruína de Salomão, que começou a sacrificar a outros deuses, e Salomão, né, por querer agradá-las, porque estava casado com elas, tinha essa associação com elas, e acabou indo sacrificar a outro Deus. E Deus não se agradou da atitude de Salomão. Veja como que é sério a situação. Nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, como eu disse, né, como a Bíblia diz, não houve nenhum outro com tanta sabedoria quanto ele, caiu nessa armadilha de fazer uma associação com este mundo. Imagina nós, que não temos tanta sabedoria assim. Então, quando a gente fala para as pessoas, né, não se envolve com as pessoas que não são crentes ao ponto de mudar a sua vida, porque é um laço e é perigoso. Mas as pessoas querem ouvir? Não quer, não querem, porque lhe falta sabedoria, lhe falta temor a Deus, lhe falta esse discernimento da situação. Mais uma vez, quero frisar. Assim, ah, pastor, mas como que eu vou conviver? Sim, você vai conviver, você vai estudar, você vai trabalhar, tem a sua família, que muitos não são, não andam nos caminhos de Deus, mas em tudo isso, use de sabedoria. Não se envolva ao ponto, não se envolva ao ponto de você se afastar do seu Deus. Entre qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que for tirar o seu relacionamento com Deus, acabe o seu relacionamento com essa pessoa e permaneça com Deus. Porque nenhuma outra pessoa, ninguém vai te levar para o céu. Somente Jesus Cristo. Essa sim é uma aliança verdadeira e duradoura. E todos que assim o agem, irá agir com sabedoria. E para encerrarmos, né? Então, como é, Jesus sempre estava vivenciando os problemas do dia a dia com as pessoas. Mas com toda a sabedoria que ele tinha, que ele é peculiar, que ele é da sua essência, mas mesmo assim, em todas as circunstâncias, ele não agia, por incrível que pareça, ele não falava, ele não agia dele mesmo, ele pedia, ele orava pedindo discernimento a Deus. Pensa, a pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, ele orava todos os dias pedindo a Deus para saber agir em todas as circunstâncias. Então eu não preciso, eu sou melhor do que o homem Jesus Cristo, que não preciso orar, não preciso pedir a Deus sabedoria, discernimento para viver. Às vezes nós não temos coragem de admitir, mas nós agimos como se fosse. Nós precisamos mudar a nossa postura para enfrentarmos os terríveis problemas que temos todos os dias. Então a palavra de hoje é essa: busque, busque sabedoria que vem do alto, pois Deus pode te dar toda essa sabedoria. Aliás, somente Deus pode te dar sabedoria. E as outras coisas, como fez com Salomão, poderão ser acrescentadas. Pode, quer dizer que vai acontecer. Mas o cerne é: tema o Senhor, tema o Senhor, considere-o nos seus caminhos, considere-o na sua vida, porque ele é o princípio de toda sabedoria.
E essa sabedoria é que vai te fazer permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor deu a Salomão, nos dá, Senhor, sabedoria. Essa sabedoria que vem do teu trono, Pai, vem da tua majestade, do teu poder, porque nós necessitamos, ó Pai, da tua sabedoria, Pai, para que possamos, ó Deus, aplicá-la às nossas vidas, ó Pai, a vida dos que estão à nossa volta, ó Deus, para que possamos ter o discernimento necessário para este tempo, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.